Então essa daqui vai ser uma possível análise da fala do Mike Tyson nesse podcast, né? O podcast que ele há um ano vem ministrando aí nesse novo formato que está em ascensão aí na internet. Mas eu só quero elencar algumas abordagens filosóficas que o Mike Tyson traz aqui, mesmo que ele tenha tato com isso ou não, que me impressionam, né? Que não sabia que a figura do Mike Tyson era uma figura tão emblemática e profunda nesse sentido. Mas vamos lá, vamos soltar aqui para poder fazer análise. You understand what I'm trying to say? Absolutely. Yeah. Do you still have those moments of anger? Not anger, no. But no, when I work out, I'm angry. Yeah, that's true. When I'm working out, I'm fucking fierce. I'm screaming sometimes. Yeah. What do you attribute that to? My experience in life, my experience in taking the toll. You know, I might scream out, I'm a fucking God, and then say, excuse me, I'm so sorry I said that, God. This toad thing needs more examination, but the toad thing didn't come into your life until recently. Então, aqui eu gostaria de fazer um comentário, porque essa questão do sapo aí que ele está falando é sobre um outro podcast que ele tinha falado que ele consumiu uma droga, uma variação do DMT, que é uma droga que causa alucinações, né, que é um medicamento, na verdade, que de certa maneira causa uma experiência indescritível, surreal, é como se você quase morresse, perdesse a visão e ao mesmo tempo visse várias coisas psicodélicas, né? Então é uma experiência indescritível, aquele momento que utilizou, e o vulgo dessa droga é sapo. So Yeah. the anger's been there all your, how old, 53 years? Yeah, but it's not towards anybody. There's no physical being that... É interessante essa questão da raiva que ele fala, né? Porque se você for pegar por uma perspectiva de análise da noção de genealogia da moral em Nietzsche, é justamente isso que ele fala, né? São as condições que causam supostamente uma internalização, ou seja, tudo que existe é dotado de vontade de potência, se você for analisar por esse prisma, né? O que é a vontade de potência? É a vontade de se afirmar sobre o mundo. E essa vontade de se afirmar sobre o mundo, quando ela não consegue se perpetuar, ela tem que ir para algum lugar. Então, se ela não se externaliza, ela se internaliza. Então, é justamente o que Mike Tyson está falando aqui. Ele está dizendo, não é alguém físico que causa essa raiva, né? É algo interno, é algo internalizado, é algo que foi proporcionado a ele, né? Que construiu a figura do Mike Tyson nesse sentido, que se auto-reconhece aqui nesse exato momento, né? Enquanto suas transitoriedades na vida, como alguém que passou por determinadas condições durante sua vida e até hoje, que se constituiu a partir dessa raiva profunda, a partir dessa determinada internalização, por causa de determinadas condições delegadas à história pelas quais ele passou, né, que constitui essa ideia da figura do Mike Tyson hoje, né? Então vamos saltar. cause my anger. Nothing from a physical perspective, not a human being, anything I can name, anything that breathes, doesn't cause my anger. It's all internal. All internal, yeah. Tudo interno. And how would you describe yourself, the internal equilibrium of Mike Tyson these days? I would like forgiveness from Mike Tyson, yeah. You're trying to forgive yourself. Yes. Have you? E aí ele fala essa questão do perdão, né, que é justamente alguém que, de certa maneira, pressupõe essa determinada característica a partir de algo que não necessariamente poderia dominar, porque se você parte de uma noção de vontade de potência, de afirmação, de expressividade, de condições e possibilidades a partir daquilo que você estava vulnerável nos seus períodos históricos determinados, né, de como você conviveu, de como você se construiu perante a sua própria vida, não é algo necessariamente que você tinha como controlar, mas foi o acontecimento, foi o que aconteceu, né? Aí bota em questão também a noção do livre-arbítrio, né, abordado também por Nietzsche e Spinoza, né, que está contido, né, nessa noção de substância, tudo é substância de Deus, tudo é divino. Aí você vê que de certa maneira o Mike Tyson também dialoga com essa noção de Deus, né, querendo um perdão, mas é um perdão que está delegado a determinado a um suposto não esquecimento do acontecimento, por coisas que possivelmente ele acharia que poderia controlar, mas ele também entende que existe essa determinada força que parte dessa internalização, que também de certa maneira é responsável por isso, né? Interessantíssimo isso. Succeeded in some aspects? Yeah, there's a certain part of me that don't like myself and think I should punish more.
punish yourself more. Yeah, that you had too much of a fucking good time. So you feel guilty about yourself. Sometimes, yeah. E aí vem essa questão, né, de coisas boas e coisas ruins, né? São condições. Lógico que moralmente na sociedade você não age dessa forma, né? Há coisas necessariamente que devem ser consideradas ruins, no sentido de serem, de denegrirem aquela sociedade minimamente. Mas a questão aqui, não sabemos do que se trata, mas são conflitos internos, né? E aqui ele está delegando uma questão de ele considerar que merecia mais punição. A parte de mim quer que eu adoeça, quer que eu seja mais ainda punido porque não foi suficiente por conta das minhas atitudes. Ou seja, uma parte de mim, a minha parte adoecida, a partir de um diagnóstico de um pensamento decadente e ressentido, quer me autoflagelar. Né? Sometimes. And how are you ever going to reconcile that? Hey, that's not me to find out. It just happens, you know. E aí, ao mesmo tempo, ele já mostra outra faceta, né, de um afirmador da vida, né? Como é que você pretende expurgar esse ressentimento? Ele não sei. A vida é pautada em uma noção de acontecimentos que não dá para controlar. Então, afirmar a vida é não tentar, de certa maneira, enquadrar a própria vida ela mesma, né? E aí ele já mostra uma outra faceta da sua personalidade, que é uma faceta não mais adoecida, não mais ressentida, mas que se abre ao acontecimento. Well, if you don't have any control of that path, if there's no way of knowing what the next step in the journey is, if there's no thought process and you're just reacting. Well, my reaction did pretty good. I'm doing pretty good with reaction, you know what I mean? Because it's not meant for me to think, you know. It's my life that I have nothing to do with. My life has nothing to do with me. My actions have nothing to do with my life because my life is on a divine path. It has nothing to do with me. So you're not in control of yourself? Excuse me? So you're not in control of yourself? Então aí é que ele denota justamente uma questão da ação ser encerrada ela mesma e não numa continuidade no futuro nem no passado, né? Mas, de certa maneira, assumindo essa responsabilidade por aquilo que aconteceu, mas não estendendo o acontecimento para além dele mesmo, né? Ou seja, quando ele faz a distinção, ele diz, a minha vida é uma coisa, o que eu estou seguindo hoje em dia é outra, mas as minhas atitudes são outra questão, né? Minhas atitudes aconteceram e acontecem, continuam acontecendo, mas uma coisa são os acontecimentos e outra coisa são as escolhas que eu faço. Uma coisa são as minhas idealizações e meu direcionamento que se pauta nessas idealizações. Outra coisa são os acontecimentos, né? A minha vida segue de uma forma, entre aspas, do jeito que ele fala ali, divina, né? De uma maneira apartada do acontecimento. O acontecimento é outra coisa, é algo separado disso, né? Where you are. Not from a divine perspective, no. From an action perspective. Absolutely. E aqui ele diz que não existe livre-arbítrio. Então você não tem controle das suas ações. Ele dá perspectiva divina e aí lança luzes sobre um Deus espinozano aqui, né? Que não há livre-arbítrio, que não detém essa possibilidade do livre-arbítrio, já que são atributos da mesma matéria, né? Então, dentro dessa perspectiva mais ampla, né, de uma noção divina, né, realmente ele não teria controle dos acontecimentos, mas teria controle dos acontecimentos dentro das suas limitações, dentro de determinadas escolhas muito particulares, né? Absolutely. I can only be controlled on me and be concerned with my actions. Se preocupando com as ações, e aí ele deixa enfatizado muito mais essa questão do debruçar-se sobre o acontecimento, de debruçar-se sobre o presente, do que se debruçar sobre idealizações, né? Nothing else truly exists. Nada mais realmente existe, só existe o acontecimento, né? É interessante isso, porque vai dialogar muito fortemente com Nietzsche, quando Nietzsche afirma que não há fatos, só há interpretações, e que o acontecimento ele se dá não por uma perspectiva descritiva do acontecimento em si, mas sim através de pretensões idealizadoras que tendem a descrever o acontecimento, né? Então nada existe, só existe a ação. Pressupõe um diálogo com essa questão de você, de certa forma, tentar descrever o fenômeno, tentar descrever o que acontece, de certa forma, mas o que se impõe é o presente, é a ação, é a sequência das ações, enquanto acontecimentos, né? In that particular realm. What do you think, Jim? Mike always makes me think. No, I'm just. No, Mike Tyson é um filósofo, é uma figura extremamente emblemática, extremamente interessante, extremamente profunda,
que de certa maneira nos levanta. Quando eu assisti esse podcast aqui, foi algo que me atingiu como um soco, algo próximo do que o próprio Nietzsche faz na sua filosofia, né? Se autoacusa, se autodiagnostica como decadente, que uma parte dele é uma parte doente, e etc. E coloca sua proposta, né? A partir de seus diagnósticos, e não se pretende como absoluto. Mas tá aí, React a Mike Tyson, é a noção de amor fati, de afirmação da vida, né? Enquanto afirmação do acontecimento, não se colocar, não se lançar como proposta para um saudosismo do que aconteceu e nem para uma possibilidade de abarcar um futuro que ainda não se lançou, né? Mas sim viver no acontecimento, viver na afirmação do acontecimento, afirmando a vida em sua totalidade, em suas contradições e principalmente naquilo que nos desagrada, né? Isso é afirmar a vida para Nietzsche. E parece que o Mike Tyson, mesmo que por tabela, está enquadrado em alguns termos dessa noção aí de amor fati. E é isso por hoje. Curte, dá o like, compartilha se gostou. E obrigado. E fica de olho aí na live do Vassalé mais tarde, que vai rolar na temática de uma análise nietzschiana sobre Mike Tyson e Diego Armando Maradona.